Boa noite. Que a paz, que a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre. Bom, não vou mais uma vez fazer declaração de amor ao lar, porque todo mundo sabe que eu amo essa casa. E sempre fico muito honrada e feliz com a oportunidade de vir aqui, de trazer algum estudo. E essa noite nós vamos tratar do assunto, do tema, né? Planejamento e compromissos reencarnatórios. Mas para falar desse assunto, nós precisamos falar de um tema conhecido de todos nós espíritas, que é a reencarnação. Só que falar de reencarnação numa casa espírita chega até a ser um desafio, sabia? Porque a gente fala de reencarnação o tempo todo e aí soa como chover no molhado. Mas nós, no dia a dia, na correria, envolvidos nas preocupações dos nossos problemas, muitas vezes nós nos esquecemos que temos este conhecimento. Nós nos esquecemos que estamos aqui de passagem. Então é importante sim nós falarmos deste assunto. Mas a gente precisa focar, né, no resultado efetivo que ter este conhecimento pode e deve trazer para as nossas vidas. Porque não basta a gente ter o conhecimento da reencarnação, mas viver como se ela não existisse. Viver como se a nossa existência fosse única. Como se os nossos problemas merecessem nosso foco total somente no agora. Então, conhecer sobre reencarnação é muito bom, né? Nós espíritas temos algo muito bom a nos ajudar nessa caminhada, que é o conhecimento da reencarnação. Mas a gente precisa fazer uso desse conhecimento. Então, eu vou pedir licença para todos que já ouviram falar de reencarnação inúmeras vezes, mas nós vamos precisar dedicar um tempo, nós vamos precisar gastar um tempo. Melhor, investir um tempo para fazer um resumo, para fazer aí um lembrete de tudo aquilo que a gente já sabe sobre reencarnação. Então vamos lá. O que a gente já sabe sobre reencarnação? Vamos lembrar que nós vamos desenvolver toda a nossa reflexão da noite baseados na doutrina espírita, correto? E a doutrina espírita nos esclarece que somos espíritos, né, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Esse ignorante sempre me incomoda. Eu prefiro dizer simples e sem conhecimento. E que fomos destinados, na verdade Deus nos deu um objetivo, que era o de alcançar a perfeição. E um dia nós vamos alcançar a perfeição. Mas essa longa caminhada, Deus achou que seria melhor que nós a realizássemos com os nossos próprios esforços. Por isso, Ele sendo a inteligência suprema, Ele achou melhor que nós tivéssemos um mérito pela conquista dessa perfeição. E com isso, Ele nos deu algo, uma ferramenta importantíssima chamada livre-arbítrio, para que nós traçássemos a nossa caminhada fazendo uso da liberdade de escolher qual caminho nós queremos seguir. E a verdade é que essa caminhada não é nada rápida. Aliás, ela é uma caminhada muito longa, porque a distância que separa a ignorância até a perfeição é muito grande. E nós temos aí, né, que colocar muito esforço nessa caminhada. E mais uma coisa para saber sobre reencarnação. Nós fomos criados em determinado momento. Em algum momento Deus nos criou. Então nós tivemos um começo. Mas nós não vamos ter fim. Nós não vamos ter fim porque somos espíritos imortais. Essa informação tem que ficar latente no nosso pensamento durante toda a palestra. Somos espíritos imortais e temos um objetivo a ser alcançado, que é a perfeição.
E, portanto, como essa caminhada é longa demais, nós temos que admitir que é impossível alcançar a perfeição numa única existência. Ainda que nós tivéssemos, um grupo de pessoas que vivessem longos anos na Terra, não daria para, em uma existência, nós adquirirmos todos os conhecimentos necessários. Por isso, cada nova oportunidade que nós temos de reencarnar no orbe, de reencarnar no planeta Terra, é uma concessão que Deus nos dá. É uma forma dele nos dar uma nova oportunidade de crescimento e de aprendizado. Porém, cada nova experiência, cada nova existência que nós chamamos de reencarnação, se dá num novo corpo. Então vamos ver o que foi que os Espíritos nos falaram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 4. Eles dizem: reencarnação é um mecanismo através do qual o Espírito volta à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Interessante, já é algo diferente de outras doutrinas. Vamos ver o que mais a gente tem de informação. Lá no Livro dos Espíritos, questão 167, os Espíritos nos dizem que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Então, com toda certeza, nós podemos afirmar que nós estamos aqui, reencarnados, com o objetivo de nos melhorarmos, de atingirmos o progresso espiritual. Vamos alcançar a perfeição nessa existência? Certamente que não. Se nós formos estudar a doutrina mais detalhadamente, nós vamos entender que aí também a gente pode estudar a escala espírita, que nos mostra que nós ainda somos muito atrasados nessa jornada. Nós podemos estudar a escala dos mundos habitados e vamos perceber que o mundo em que nós estamos hoje está muito distante dos mundos celestes. Enfim, nós estamos aqui para progredir, mas ainda estamos numa parte do caminho, ainda tem muita coisa para a gente viver. Uma outra coisa em relação à reencarnação é que não existe, segundo os Espíritos nos esclarecem, uma quantidade de reencarnações para que a gente consiga atingir a perfeição. Por que não existe? Porque somos espíritos individuais, ganhamos o nosso livre-arbítrio, fazemos uso desse livre-arbítrio como nós bem entendemos e cada um escolhe da sua forma. Então, não existe uma quantidade igual para cada um, vai depender do esforço que cada um fizer. Mas os Espíritos nos garantem que essa quantidade de vezes que nós necessitamos vir ao mundo material é muito numerosa, é muito grande. Então essa certamente não é a nossa primeira existência e menos ainda será a última, uma vez que nós somos espíritos imortais. Então na doutrina espírita nós acreditamos que a reencarnação ela é uma forma de nós enxergarmos a justiça de Deus para conosco. Isso porque um bom pai nunca fecha as portas para os filhos, em relação ao arrependimento. E Deus, na sua infinita perfeição, também não nos fecha as portas. Ele está sempre nos dando uma nova oportunidade. Ok, acho que a gente conseguiu de forma muito resumida ter uma leve noção sobre o que a gente precisa saber de reencarnação. É claro que a doutrina nos daria aí anos de estudo sobre reencarnação. Nos dá, temos ao nosso dispor um material muito grande para a gente falar sobre o assunto. Mas o tema da noite não é especificamente a reencarnação, e sim o planejamento reencarnatório. Então, feita essa contextualização, a gente já consegue falar um pouquinho sobre planejamento reencarnatório. Vamos dizer que, de acordo com os dados da ONU, olha só que interessante, cerca de 211 mil pessoas nascem por dia. Se a gente fizer um cálculo, isso significa dizer que a cada segundo
3 reencarnações acontecem. Então imagine quanta gente está nascendo enquanto nós estamos aqui nesta palestra pública. E segundo André Luiz nos fala no livro Nosso Lar, toda reencarnação envolve um planejamento. É como se fosse uma viagem. É claro que deve ter gente que viaja de improviso. Preciso viajar e entra no carro e vai, porque é uma chamada de emergência do emprego. Mas, no geral, as viagens importantes das nossas vidas, nós temos todo um planejamento. Tem uma série de coisas que nós precisamos decidir, escolher, quando vamos por uma viagem relativamente longa e importante para nós. E cada reencarnação nossa é uma viagem importantíssima na nossa evolução. Então ela não vai acontecer sem o devido preparo. E aí André Luiz fala pra gente, inclusive ele fala no livro Missionários da Luz, essa é só uma figura, uma imagem da cidade espiritual Nosso Lar, onde ele fala pra gente que existe o Centro de Planejamento de Reencarnações. Lá em Nosso Lar, quem aqui está indo para Nosso Lar, gente? Todo mundo, né? Quem já ouviu falar de Nosso Lar, fica com aquela esperancinha. Engraçado que parece que na doutrina espírita a gente criou, assim, um mito. Ou a gente vai para o umbral, ou a gente vai para Nosso Lar, né? Pois é, lá em Nosso Lar, que é só uma das inúmeras colônias espirituais que existem, André fala pra gente que tem lá um departamento, tem exatamente um centro de planejamento das reencarnações. Aqui é uma outra imagem, onde ele fala pra gente que existe um pavilhão de desenhos. Marcos, onde que é o... que tem um pavilhão de desenhos. Não sei se dá para perceber aqui, ó. Tem um espírito, com certeza que trabalha lá, com um desenho na mão. Eu não sei se daqui a imagem está bem distorcida para mim, eu não sei se como é que tá para vocês, mas aqui, ó, são imagens de partes do corpo humano onde eles estão avaliando. E mais uma imagem aqui. Também ainda do pavilhão de desenhos. Aqui é André Luiz, né? Observando aqui um crânio, provavelmente que faz parte do planejamento da reencarnação de alguém. Mais aqui desenhos. E aqui é uma imagem do projeto de reencarnação de Anacleta, onde André Luiz também está acompanhando o desenho do corpo que ela precisará para essa nova reencarnação. E aí e aí Kardec, muito curioso em relação a saber como se dá essa questão de planejar a próxima existência, ele perguntou lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, assim, no estado errante, ou seja, lá na espiritualidade, antes de vir para cá, e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? É interessante, porque se a gente está lá no plano espiritual como espíritos, sabemos que precisamos de uma nova oportunidade reencarnatória. Será que a gente já sai de lá com tudo traçado, com tudo? A gente sabe que a reencarnação é planejada, mas esse planejamento envolve tudo. Tudo que a gente vai viver aqui, a gente consegue prever lá na espiritualidade? A resposta dos espíritos foi: ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então quer dizer que nós escolhemos quais serão os tipos de provas que iremos passar. Mas Kardec não ficou satisfeito, aliás, uma característica muito comum de Kardec é não ficar satisfeito com as respostas, tentar perguntar de novo de uma outra forma, mudando um pouquinho, para ver se pegava os espíritos na curva. Eu acho que deveria ser essa a intenção dele. Então, com essa intenção, ele perguntou ainda na questão seguinte: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, ser-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós?
será que cada situação, que cada probleminha, a gente sabe que a gente aprende com os problemas, a gente sabe que é caindo que a gente aprende a levantar, mas será que todas as quedas, será que todos os problemas, será que todas as dificuldades, todas as pessoas que se aproximam de nós, estava previsto? A resposta dos Espíritos foi assim: todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Isso quer dizer o quê? Que o que estava previsto são só os fatos principais da nossa existência, né? Fatos que vão realmente interferir no nosso futuro, no nosso destino. Está começando a ficar assustador, Gleice. Quer dizer que passar por este momento de crise no Brasil agora foi uma provação, foi um gênero de prova que eu escolhi? Sim, nós escolhemos o período em que iríamos reencarnar. E já era previsível para Jesus, nosso governador planetário, para Ismael, nosso anjo tutelar do Brasil, que passaríamos por tempos difíceis. Então, se eles concordaram, se eles deram lá o carimbinho do pode reencarnar, já era previsto que passaríamos. Então, a gente já começa a ter alguma responsabilidade perante o que a gente está vivendo, né? Então, esse processo de planejamento, ele não é um processo simples. É um processo que envolve uma série de escolhas que nós precisamos fazer para que a nossa reencarnação seja positiva, para que ela seja proveitosa e que a gente consiga, né, evoluir pelo menos um pouco dentro daquilo que nós intencionávamos quando pedimos a oportunidade de estar aqui. Por exemplo, nós precisamos escolher o corpo que nós vamos utilizar aqui. Algumas pessoas, em consequência das suas escolhas anteriores, em consequência das suas experiências, precisam vir num corpo não muito saudável, ou num corpo predisposto a enfrentar alguma doença em determinada fase da vida. Ai, Gleice, é sério isso? Seríssimo! Quantas doenças, quantas enfermidades fazem parte do planejamento reencarnatório, porque farão com que a pessoa passe por aquilo de forma a descobrir em si mesma a força que tem, que faça com que ela se volte um pouco mais para a vida espiritual. Porque quantas vezes nós levamos as nossas vidas envolvidos demais no ter, nas conquistas dos bens materiais e nos afastamos de Deus, nos afastamos da nossa essência espiritual. E sem a nossa vontade, nos deparamos com uma enfermidade que faz com que tudo pare, que faz com que a gente puxe o freio de mão e reveja os nossos valores. Então, sim, o corpo que teremos, se ele será são, se ele será enfermo, se ele virá com alguma predisposição para alguma doença, faz parte do nosso planejamento reencarnatório. O sexo que nós viremos, o gênero, né, que nós teremos, isso não faz diferença. Porque segundo o que nós aprendemos com os espíritos, há lições que nós aprendemos no corpo masculino e há lições que nós aprendemos no corpo feminino. E para que a gente possa alcançar a perfeição, nós precisamos passar pelas duas experiências para avançarmos com essas duas ferramentas. Então, o espírito lá na espiritualidade tem este entendimento de qual corpo, qual gênero, né? Se homem ou mulher, vai ser mais importante para ele neste momento da evolução. E assim a gente escolhe e assim a gente vê.
a família que nós pertenceremos. Isso também faz parte do planejamento reencarnatório. Quem serão os nossos pais? Quem serão os nossos irmãos, primos, até amigos? Muitas vezes nós escolhemos. Quem aqui, de repente, não tem um amigo que fala, nossa, é como um irmão? E será mesmo que foi por acaso que ele apareceu em nossa vida? Será que ele já não tinha este compromisso de vir no mesmo período que nós iríamos reencarnar? Será que já não tínhamos combinado de nos encontrar aqui para que um desse força para o outro? Isso também entra no planejamento reencarnatório. A cidade em que nós vamos nascer tem algum peso. Não é à toa que a gente nasceu naquela cidade. Às vezes, não é aquela que nós vamos morar para sempre. Mas tem alguma razão de ter sido lá que nós reencarnamos. Profissão. Nem todas as profissões são planejadas lá na espiritualidade. Mas para muitos, a escolha da profissão faz toda a diferença no desempenho da tarefa que o espírito se dispôs a vir. Então, de repente, eu, quanto espírito, sentia, que eu iria avançar mais, crescer mais, se eu viesse para ser uma professora, uma educadora, se eu viesse para trabalhar na educação dos nossos jovens. Então, eu posso ter escolhido isso lá. Então, não quer dizer que para todos é da mesma forma, mas a profissão que a pessoa escolhe muda o seu futuro. Então, se a gente pegar pelo conceito do que os espíritos disseram, sim, é um gênero de provas pelo qual ele quis passar. Casamento. Casamento é fogo, né? A gente nunca quer acreditar que quando as coisas estão ruins, fomos nós que escolhemos lá, né? Não é possível que eu escolhi esse karma. Mas casamento muda o nosso futuro. Casamento é um compromisso que nós, muitas vezes, traçamos lá antes de vir. Sabíamos que teríamos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, até porque somos espíritos em evolução. Se temos os nossos defeitos, o nosso cônjuge também tem os dele. Mas muitas vezes os casamentos são traçados lá na espiritualidade. E existem os casamentos provacionais, que são de grande maioria para nós aqui da Terra. É uma provação mesmo, mas fazem parte do planejamento. Condição social e financeira, a gente também escolhe lá na espiritualidade, né? Podemos chegar aqui e mudar. Nasci numa família humilde, mas conquistei bens materiais. Pode, quantos não são os exemplos que nós temos observado? O inverso também acontece. Mas, muitas vezes, essas provas pelas quais nós passamos, de dificuldades financeiras, de dificuldades sociais, fazem parte do nosso plano de crescimento quanto espíritos que somos. Nós temos o véu do esquecimento, não lembramos o que gerou essas necessidades atuais. Mas o fato é que Deus é infinitamente bom e justo. E se estamos passando por esta situação, há de ser uma razão justa. A doutrina espírita é uma doutrina que nos dá responsabilidade, porque ela nos tira daquele papel de vítimas que muitas vezes nós nos acomodamos. É tão bom jogar a culpa no governo, é tão bom jogar a culpa no outro, no chefe, no vizinho, no marido, para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Nananina não. Se a gente gosta de se sentir assim, confortável nesse papel de vítima, realmente na doutrina espírita nós vamos ter que aprender a mudar, porque nós temos responsabilidades, a começar pelo fato de que podemos fazer o planejamento da nossa reencarnação. Então, muito do que estamos vivendo hoje foi planejado por nós.
Com isso, nós podemos afirmar que até os grandes obstáculos da nossa caminhada nesta vida, nós escolhemos. Cada um tem os seus, né? Se eu for contar os meus aqui, é capaz de vocês chorarem comigo, mas não é a intenção. Porque eu sei que se a gente fosse fazer aqui uma terapia em grupo e cada um tivesse a oportunidade de contar os seus obstáculos, ia render a reflexão da noite. Mas nós muitas vezes escolhemos sim. Portanto, gente, para nós reencarnarmos, nós, primeiro, planejamos, né, nascer na nossa família, planejamos nascer na nossa nação, planejamos nascer neste momento da história. Nós sabíamos que passaríamos por este momento que hoje na doutrina espírita estamos chamando de transição planetária. Um momento difícil, um momento em que nós estamos tendo que rever os nossos conceitos, mudar os nossos hábitos, né? Descobrir uma força que nós achávamos que não tínhamos, né? Tentar nos apegarmos em qualquer faísca de esperança para não desanimar, para não cair. Tudo isso estava previsto, porque faz parte do nosso planejamento decidir em que época reencarnaremos. E quando nós saímos de lá, nós saímos com uma previsão de quando voltaremos. Tanto que a gente vem para cá com o nosso tanque de combustível carregado de fluido vital para durar o tempo que a gente precisa que dure a nossa reencarnação. A não ser que a minha mediunidade esteja desenvolvida e eu esteja vendo um monte de espíritos sentadinhos olhando para mim, eu creio que são todos espíritos encarnados. E se estamos encarnados aqui, neste 7 de novembro de 2018, é porque nós precisávamos estar aqui, neste momento da história. E não é à toa. Se estamos vivendo um momento de transição planetária, se Jesus nos permitiu que aqui estivéssemos, é porque nós temos uma tarefa, nós temos uma missão a cumprir junto a este momento. Nós só precisamos descobrir, né, o como nós podemos colaborar para este momento difícil. Segundo ponto, né, já que estamos reencarnados, é porque nós assumimos compromissos de evolução, num olhar individual e num olhar coletivo. Como nós dissemos lá atrás, os espíritos nos disseram que o objetivo da reencarnação é o progresso, é sempre o progresso. Então, quando nós saímos de lá, nós saímos com o planejamento de fazer algumas coisas com a intenção de quando nós voltássemos um pouco melhores do que quando viemos. Porque progresso é isso, é melhorar. Então, estamos aqui com o objetivo de nos melhorarmos. Agora é importante a gente falar em relação ao planejamento reencarnatório que, apesar de nós, quanto espíritos, termos o nosso livre arbítrio para fazer as nossas escolhas, né, das provas, das vivências que nós iremos enfrentar na nossa futura encarnação, nós não fazemos isso sozinhos. Existe toda uma equipe espiritual, né? Existem os nossos mentores que estão conosco lá na hora das escolhas. Porque lá na espiritualidade a gente parece que vem cheio de coragem. Não, eu quero, eu desejo, eu estou pedindo, eu estou implorando uma oportunidade, eu preciso evoluir, quero voltar, quero estar lá na matéria, quero provar que eu estou melhor, que eu já aprendi algumas lições. E aí a gente deve se empolgar e pedir logo assim uma lista de quitação de débitos. Olha, eu quero pagar tudo nessa próxima encarnação, porque na outra eu quero que seja uma reencarnação mais light. Só que a espiritualidade superior, responsável por estes planejamentos reencarnatórios, nos conhecem, sabem, né, que não é
tão fácil assim. Sabe que chegando aqui a gente cai no véu do esquecimento, chega aqui e fica pensando que pediu lá para ser nobre e alguém errou na anotação e anotou pobre. Não é? A gente tem dessas. Não, eu tenho certeza que eu pedi para ser nobre e o rapaz lá da anotação anotou errado e colocou pobre. Eles sabem que a gente vai vacilar. Então eles também interferem, eles também nos ajudam. Olha, quita essa dívida aqui, deixa aquela ali para a próxima. Olha, você está pedindo esse peso pesado demais, alivia a carga. Eles são preparados para isso e eles nos auxiliam, nos ajudam, para que a gente realmente possa aproveitar essa oportunidade que recebemos de evoluirmos moral e intelectualmente. Agora, um compromisso assumido, ele precisa ser cumprido, né? Então, se nós lá na espiritualidade pedimos, imploramos, desejamos essa oportunidade, a gente precisa se esforçar para fazer o nosso melhor, para cumprir. Ah, Gleice, mas eu não lembro o que foi que eu pedi, eu também não lembro. Eu só sei que eu me comprometi, como todos nós nos comprometemos, de voltarmos para lá melhor do que quando viemos. E nós temos um modelo, nós temos um guia, né, a ser seguido. Nós temos Jesus. Então basta que a gente faça essa autorreflexão. Quanto dos ensinamentos de Jesus eu tenho me esforçado para colocar em prática? Porque não é fácil seguir os exemplos do Mestre, mas também não é impossível. Nós estamos há séculos e séculos em contato com o Evangelho do Cristo. E até hoje, mesmo tendo conhecimento do Evangelho, nós ainda temos dificuldades de colocar em prática. Isso porque colocar em prática exige de nós esforço, vontade. E os espíritos responderam para Kardec que nós podemos combater em nós as nossas más tendências. O que nos falta é vontade, vontade firme de fazer isso. Então, agora que nós estamos tendo a oportunidade de estudar a doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, que é uma doutrina de responsabilidade, que nos mostra que nós fazemos as nossas escolhas, nós precisamos nos esforçar um pouco mais. Porque se o que eu estou vivendo hoje, seja qual for o meu problema, seja qual for a minha dificuldade, não está me agradando, significa que lá atrás eu fiz alguma má escolha para gerar esta consequência. E se eu não quero perpetuar isso para frente, para o futuro, eu preciso rever o que eu estou escolhendo agora. Eu preciso rever o que eu estou fazendo agora. Então, sendo um compromisso que nós assumimos, é bom, né, nós fazermos essa autoanálise, se estamos conseguindo mesmo, né, nos melhorarmos um pouquinho. E por vezes nós não nos esforçamos, por vezes nós até cruzamos os braços, reclamamos das dificuldades, porque reclamar da dificuldade é muito mais fácil, é muito melhor, mais cômodo do que a gente colocar esforço para melhorar a situação. E aí a gente cai para o time dos que reclamam o tempo todo. E como é chato, né? Gente reclamando perto de nós. Mas será que a gente já parou para se olhar, se perceber, se nós também não estamos sendo o outro chato de alguém? Nossa, que garota chata, reclama de tudo. Então cabe a nós revermos o nosso comportamento. No livro Para Uso Diário, né, o Espírito Joanes, através da psicografia de José Raul Teixeira, nos diz o seguinte: evite a lamentação, uma vez que ela em nada lhe auxiliará. Não diminuirá o peso da sua cruz,
nem dispersará as nuvens que estejam toldando, porventura, os seus horizontes. Nós estamos vivendo tempos difíceis, momentos muito difíceis. Muitos de nós carregando um peso que parece ser maior do que o que a gente pode suportar. E nós temos mesmo muitos motivos para estarmos nos sentindo assim, com este olhar. Mas reclamar, lamentar, não vai mudar a situação. Opa! Bichinho. Não vai mudar a situação. Nem vai tirar, seja qual for a situação ruim que nós estamos vivendo, da nossa frente. A situação está ali por uma razão. Nós só precisamos aprender a lidar com ela. Nós só precisamos descobrir onde é que está guardada a força que nós temos aqui. Porque nós viemos com essa força lá da espiritualidade. Jesus só permitiu que nós viéssemos para essa reencarnação porque Ele acreditou em nós. Ele acreditou no pedido que nós fizemos por essa oportunidade. Ele acreditou nos nossos bons propósitos, no nosso compromisso assumido lá, nós planejamos e assumimos um compromisso de vir para essa existência e voltar melhor. Então, se Ele confiou em nós, vamos confiar nele agora, neste momento difícil. Vamos lembrar que a doutrina nos diz que Ele é o nosso governador planetário. A gente consegue mensurar o que significa dizer que Jesus é o nosso governador planetário? Vamos pensar? Sim, só em resumo, de repente tem alguém aqui que chegou novo na doutrina, ainda não sabe o que a doutrina pensa a esse respeito. Eu vou me dar o direito de esclarecer. Dizer que Jesus é o nosso governador planetário significa dizer que Ele traçou toda a caminhada evolutiva dele, essa que a gente está traçando e que ainda está tão distante da perfeição. Ele traçou toda essa caminhada, se tornou um espírito puro e recebeu de Deus, nosso Pai Criador, o convite para que Ele criasse um novo orbe, um novo mundo. E Ele, junto com alguns engenheiros siderais, construiu o planeta Terra, fazendo uso, claro, de elementos que já existiam no universo, mas ele foi o co-criador do nosso orbe. A gente fala co-criador porque ele criou a partir de algo que já existia, mas foi ele quem moldou o nosso orbe. E quantos bilhões de anos o nosso planeta não pôde nem receber vida porque não estava preparado para isso. Até que recebeu. E quantos anos de história da humanidade nós já temos no nosso orbe? Mas Jesus só recebeu um convite para co-criar o orbe quando ele já era um espírito puro. E olha quanto tempo a gente já está por aqui. Então, ele já é um espírito puro há muito tempo. Ele já tem um olhar lá na frente que nós não conseguimos nem imaginar o que seja. Esse momento difícil, de turbulência que nós estamos vivendo no nosso orbe, a gente chama de transição planetária. E essa não é a primeira transição planetária que Jesus lidera. Então ele tem know-how, ele tem experiência. Tudo que está acontecendo e que muitas vezes está nos assustando, não assusta Jesus. Ele está no comando, ele está no controle. Então vamos confiar. Quem me conhece sabe que eu adoro contar historinhas nas minhas palestras. E não vai ser diferente hoje. Eu trouxe uma historinha para a gente refletir um pouquinho, até para ver se a gente acorda, né? Porque quando chega no meio da palestra o sono vai batendo, ver se todo mundo acorda para prestar atenção. Então, uma história que foi contada pelo pastor norte-americano Lloyd Jones. Ele conta a história de um menino que ele conheceu numa viagem que ele fez. Ele estava no aeroporto, né?
no salão de espera para que todos pudessem entrar para o voo, e ele observou que tinha um menino sozinho na sala de espera. E o menino estava ali quietinho. Quando anunciaram que os passageiros podiam entrar para o avião, o menino foi logo conduzido, né, pelas aeromoças para que ele procurasse o local, o lugarzinho dele no avião. Quando o pastor entrou no avião, qual não foi a surpresa dele em perceber que o menino ia sentar ao seu lado? Estava lá, ao lado da poltrona que o pastor iria sentar. Então o pastor logo puxou uma conversa com o menino foi muito educado, muito cortês, respondeu ao pastor, mas assim que conseguiu, parou com aquele papo de adulto e começou a colorir um caderno de desenhos. E assim ficou, sem atrapalhar ninguém, quietinho durante o voo. Lá pelo meio do voo, da viagem, o avião passou por uma turbulência e todos os adultos ali presentes entraram em pânico. Ficaram nervosos com aquela agitação, com aquele tripudiar do avião. Preocupados, o pastor e uma outra moça que também estava sentada perto começaram a observar o menino, porque sabiam que ele estava sozinho. E para surpresa deles, eles notaram um menino calmo, sereno. Parecia que, se não fosse pelo balançar do avião, não teria parado com a sua pintura. Quando tudo se acalmou, depois de muitos adultos terem gritado, chorado, clamado por Deus, aquela moça achou estranho e, admirada, puxou o assunto com o menino e perguntou para ele assim: "Você não está com medo?" E ele calmamente levantou os olhos para ela e respondeu: "Não, senhora, não tenho medo. O meu pai é o piloto." Será que diante das turbulências da vida, do caminho, nós estamos lembrando que Jesus é o nosso piloto? Que Ele está no leme, que Ele está no comando, e que aconteça o que acontecer, ainda que nós não consigamos enxergar uma luz no fim do túnel, Ele sabe muito bem para onde nós estamos indo. Ele sabe muito bem como controlar as coisas. E às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para que a gente sinta a necessidade do bem. Então vamos lembrar que Jesus é o piloto das nossas vidas, que Ele está no comando, e não importa qual seja a nossa dor, Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele confiou em nós quando nos permitiu que aqui nós viéssemos, né? Ninguém está aqui à toa, por acaso. Tem uma razão para nós estarmos aqui neste momento. Vamos aproveitar a nossa reencarnação, a nossa oportunidade. Hoje, se a gente for procurar os dados estatísticos, nós vamos ver que nós temos uma população mundial de 7 bilhões e meio de habitantes, até um pouquinho mais já. E segundo informações da espiritualidade, inclusive tem uma literatura da revista O Reformador, falando sobre a lei de reprodução, que nos traz a informação de que se somos aqui encarnados 7 bilhões e meio de habitantes, nós temos ao redor do nosso planeta, na espiritualidade, por volta de 20 a 25 bilhões de espíritos esperando uma oportunidade de reencarnar. São 3 vezes mais lá. Eles estão esperando a oportunidade de reencarnar que nós já conseguimos. Olha que oportunidade nós temos nas mãos. Não dá pra gente desperdiçar, sabendo que tem tantos lá querendo vir, implorando para vir, e nós já estamos com a nossa oportunidade na mão.
Então é mudança de comportamento, é mudança de postura, é mudança de olhar, é tirar o foco das nossas preocupações do agora, do imediatismo. Nós estamos querendo muito que os problemas se resolvam num estalar de dedos. Nós estamos querendo muito que os nossos problemas se resolvam no tempo de um miojo. 3 minutinhos, tá bom, já não quero mais esse problema. Diante do primeiro problema, dificuldade que a gente tem no casamento, sei não, tô com paciência não, ó, vou colocar para correr porque a fila anda. Não é assim. Os casamentos não se resolvem assim, os problemas não se resolvem assim, as dificuldades não desaparecem assim. Então, vamos nos colocar como espíritos imortais, porque é isso que nós somos, vivenciando um momento difícil, mas que vai passar. Chico Xavier já dizia, adorava falar, tudo passa. E esse momento também vai passar. Mas nós podemos ajudar, nós podemos melhorar. A verdade é que cada pedra do nosso caminho faz parte do nosso crescimento. É que o nosso olhar para o problema agora é superfaturado. A gente acha que esse problema é enorme. Mas quando a gente para um pouquinho e ouve o problema do outro, nós nos damos conta que o outro carrega um problema igual ao nosso e muitas vezes com vários agravantes que nós não temos. Então, olhar para a dor do outro também muda a nossa forma de encarar o problema e a dificuldade. A questão é lutarmos contra o forte desejo que temos de ficar ali sentadinho no papel de vítima. Nós não somos vítimas. Deus não coloca um peso maior do que nós podemos suportar nos nossos ombros. Pelo contrário, somos nós, que muitas vezes colocamos pesos extras desnecessários. Caçamos problemas, caçamos dificuldades, valorizamos aquilo que nós não temos, desejamos só aquilo que nos falta, deixando de olhar para aquilo que está aqui, está perto. É simples, mas é nosso. É simples, mas está aqui ao alcance do nosso reconhecimento. O familiar difícil não surgiu no nosso caminho à toa. Talvez uma das nossas solicitações lá na espiritualidade tenha sido aprender a lidar com este familiar. Tenha sido aprender a ser mais paciente, mais tolerante, Vamos lembrar que nós estamos sujeitos, segundo a doutrina espírita nos esclarece, às leis de ação e reação, de causa e efeito. E isso vem de muito lá de trás, essa informação, porque Jesus já havia nos dito que a cada um será dado segundo as suas obras. Então não é possível que a gente esteja passando por isso à toa. E quando eu estou falando passando por isso, eu estou falando do momento histórico que nós estamos vivendo, mas eu estou falando também individualmente dos nossos conflitos, das nossas turbulências, das pedras do nosso caminho. Então, sendo Jesus o nosso governador planetário, é claro que Ele está no leme. Vamos fazer a nossa parte, porque todas as pessoas têm missões e compromissos. E isso nos inclui. Vamos então descobrir quais são os nossos de forma individual e de forma coletiva. Porque se nós pudéssemos evoluir sozinhos, nós não reencarnávamos em sociedade. Se estamos em sociedade, é porque tem muita coisa que a gente pode e deve aprender uns com os outros. Mas tem aprendizados que nós realmente precisamos aprender sozinhos. Mas todos nós, sozinhos, precisamos aprender. Nós precisamos aprender, por exemplo, a indulgência. Porque se nós temos o nosso livre-arbítrio, aprendemos isso estudando a doutrina, temos o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, nós precisamos lembrar que o próximo também tem o livre-arbítrio dele. Ele também pode fazer as escolhas dele.
Então, se nós temos as nossas dificuldades, ele tem as dele. Se nós temos os nossos conflitos, o próximo tem os dele. Então, nós precisamos aprender a conviver uns com os outros, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. É muito fácil nós cobrarmos que o outro faça parte dele, que o outro melhore o mundo que nós queremos viver. Mas e nós? Quanto nós estamos fazendo a nossa parte? Quanto nós estamos nos esforçando para ser um bom exemplo para o outro? Porque se o outro ainda não está em condições de fazer, façamos nós. Sejamos um exemplo. Quando nós usamos mal o nosso livre-arbítrio, ele gera consequências. E essas consequências precisam ser encaradas. Nós precisamos reparar. Porque se nós não reparamos as consequências das nossas escolhas nessa existência, vai acontecer o quê? Se existe inúmeras oportunidades reencarnatórias, nós vamos ter que voltar na próxima existência para reparar o que fizemos nessa. É uma questão de escolha, se queremos ficar empurrando a dívida para frente ou se já queremos nos esforçar e melhorar agora. Quantas vezes também nós cobramos os nossos direitos? Se são direitos, mas nós não podemos esquecer que assim como nós temos direitos, nós temos obrigações. Obrigações na vida em sociedade. Então façamos as nossas obrigações para termos forças para cobrar, né, os nossos direitos. Uma outra coisa muito, muito importante para nós neste momento que estamos vivendo é pensarmos que todas as religiões são boas e por isso nós precisamos respeitar a religião do outro, porque nós gostamos que a nossa seja respeitada. Então façamos aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Porque salvação não depende de religião, não. Salvação depende de caridade. Quão caridosos nós estamos sendo. Então levantar uma bandeira de separativismo não nos faz pessoas caridosas. Nós somos todos filhos de Deus. Somos irmãos, independente das nossas crenças ou dos nossos valores. O outro tem o direito de pensar diferente de nós. O outro tem o direito de acreditar em algo diferente de nós. E nós temos o dever de respeitar. Concordar não é necessário, mas respeitar. Agora, se o outro não pensa como eu, ele já é o meu inimigo. Não é assim que a gente tem se comportado ultimamente? Então vamos rever um pouquinho. Porque na hora que nós chegarmos lá na espiritualidade para prestarmos conta desta reencarnação, não vai ter ninguém lá com uma pranchetinha perguntando o que o nosso irmão do lado fez. Ninguém vai lhe perguntar: Gleice, o Marques deu conta da tarefa dele? Ele conseguiu? Ninguém vai me perguntar. Vão perguntar do que eu fiz. Então a evolução, ela se dá no âmbito individual e coletivo. A cobrança lá, de certa forma, é assim também. Mas nós vamos nos tornar espíritos puros, cada um no seu tempo. Então vamos parar de cobrar que o outro chegue à pureza se nós não estamos fazendo a nossa parte para nos melhorarmos. Uma outra coisa que para todos nós vai ser sempre importante lembrar é que o convívio familiar, né, por mais que seja um convívio difícil, faz parte do nosso crescimento espiritual. Então não dá para pegar uma borrachinha e apagar o desenho daquele cunhadinho que fica ali atormentando a minha vida. O cunhadinho faz parte do processo evolutivo. A prima invejosa faz parte do processo evolutivo. Não tem essa borrachinha para eliminar o que nos incomoda assim tão fácil, não. O que nós precisamos é tentar resolver agora.
para não termos que voltar num novo planejamento reencarnatório e encarar o problema de novo, muitas vezes mais agravado. Então, a questão é escolher espalhar amor. É amor que nós estamos precisando. É disso que a sociedade está sentindo falta. E o amor tem que sair daqui, de nós, para o outro. E não ficarmos de braço cruzado esperando que o outro nos acolha no seu amor. Então que a gente receba o convite do Cristo para amar, né, de forma indistinta. Amar de forma universal. Amar ao outro, não porque o outro é A ou B ou C na sociedade, mas porque o outro é filho de Deus, como eu. É o amor que está fazendo falta na nossa caminhada. Então nós podemos sim mudar o mundo. Está em nossas mãos transformar este mundo para um mundo melhor. Ajudar o Cristo neste processo de transição planetária, onde nós em breve nos tornaremos um mundo de regeneração. Mas essa mudança, essa transformação, tem que começar por nós, pelo nosso exemplo, sem cobrar do outro. Sejamos então pessoas melhores, né? Parar de reclamar um pouquinho e cuidar de cumprir com o compromisso reencarnatório que nós assumimos, porque nós planejamos estar aqui. Nós nos comprometemos de voltarmos para a espiritualidade melhor do que quando aqui chegamos. E este retorno se dá todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós recebemos a oportunidade de colocarmos um itemzinho na nossa mala de volta para casa. Só que nós só conseguimos colocar nessa mala bens espirituais. Todos os demais bens materiais vão ficar aqui quando chegar a hora do retorno. Então tenhamos um pouco de cuidado com aquilo que estamos valorizando. Porque a mala de regresso nós carregamos conhecimento, sentimentos, atitudes, e que sejam no bem, e que sejam atitudes de amor. Que nós possamos buscar a nossa vitória. Olha que alegria poder retornar para a espiritualidade com a sensação do dever cumprido. É claro que a gente sai de lá com uma lista grande. E tem muita coisa que vai ficando pelo caminho. Tem coisa que a gente percebe que não deu conta. Mas isso também não deve ser motivo de desânimo. Que a gente possa, né, ir ticando algumas coisas. E na dúvida, se nós não soubermos exatamente o que é que nós precisamos melhorar em nós, tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo com o título Sede Perfeitos. Lá tem um texto inteiro chamado Caracteres do Homem de Bem. É uma listinha de muitas coisas que nós podemos e devemos tentar nos melhorarmos diariamente. Lembra? Jesus é o nosso modelo guia. O seu Evangelho é o nosso roteiro de luz, o nosso manual de instruções. Na dúvida, recorramos ao Evangelho de Jesus. Na dúvida, sigamos o seu exemplo. E sejamos gratos. Gratos porque Ele nos permitiu estarmos aqui nesta reencarnação, depois de todo um esforço nosso, pedindo, planejando e se comprometendo. Bem, amigos, era essa a reflexão da noite. Era sobre este planejamento e este compromisso que eu desejei falar com vocês, compartilhar, para que a gente possa notar o quanto nós somos responsáveis por nós mesmos. Muita luz para todos nós.